A amante do meu marido apareceu no nosso jantar de aniversário a usar a pulseira de diamantes que era para mim. Surpresa, querida! Ela sorriu com desdém, esperando que eu desmoronasse. Em vez disso, tirei calmamente uma pen USB. O contrato pré-nupcial tem uma cláusula de infidelidade, eu disse, e o meu investigador tem provas. O rosto dele ficou pálido enquanto os empregados se tornavam testemunhas. Fiquei em frente ao espelho de corpo inteiro, uma visão em seda azul meia-noite que moldava o meu corpo nos sítios certos. Aos 45, ainda chamava atenção, embora ultimamente a única cabeça que eu queria virar era a do meu marido, Dominique. Isso já não acontecia há algum tempo. Hoje era o nosso 20º aniversário e eu escolhi este vestido deliberadamente, sofisticado, mas poderoso, não o vestido vermelho vulnerável que Dominique sugeriu que eu usasse. Ele sempre preferiu que eu parecesse suave, moldável. Está deslumbrante, Sra. Reynolds, disse a nossa empregada, Marta, da porta. Obrigada, respondi, ao prender os brincos de diamantes nas orelhas. O meu pescoço permanecia nu, à espera da pulseira de diamantes que Dominique tinha escondido mal na gaveta da secretária. 3 semanas atrás, encontrei-a enquanto procurava outra coisa completamente diferente. Provas. Antes de começarmos, quero tirar um momento para agradecer a cada um de vocês por fazerem parte desta jornada incrível. Se estiverem a gostar destas histórias de vingança calculada e empoderamento pessoal, considerem subscrever. É completamente gratuito e ajuda-nos a continuar a partilhar histórias de mulheres que se recusam a ser subestimadas. Agora, vamos ver como a Holly transforma 20 anos de traição na surpresa de aniversário perfeita. As minhas mãos tremiam ligeiramente enquanto aplicava o batom, não de nervosismo, mas de uma raiva fria e calculada que crescia há 6 meses. Estudei-os, relembrando-me de que esta noite exigia controlo absoluto. O controlo tinha se tornado meu companheiro mais próximo ultimamente. Lembrava-me do momento exato em que tudo mudou. Foi numa terça-feira de janeiro, com a chuva a bater nas janelas do escritório central da nossa empresa. Como diretora financeira da Reynolds Enterprises, embora o meu título oficial fosse vice-presidente, porque Dominique achava que CFO soava demasiado intimidante para uma mulher, estava a rever os relatórios trimestrais de despesas. Um gasto de $12.000 da Cartier chamou a minha atenção. Sem justificação comercial, nem indicação de presente para cliente. Tempo estranho, pensei. O meu aniversário já tinha passado, o Natal tinha sido há meses, e o nosso aniversário só era em julho. Quando mencionei casualmente durante o jantar, a explicação de Dominique veio rápido demais. Presente de agradecimento para os Henderson. A Margaret adora Cartier. Assenti, com um sorriso fixo no rosto. No dia seguinte, liguei para Margaret Henderson eu própria, perguntando sobre a sua nova peça bonita da Cartier com o pretexto de querer algo semelhante. A sua confusão confirmou as minhas suspeitas. Nessa noite, acedi ao e-mail do Dominique enquanto ele tomava banho. A palavra passe não mudava há anos. Olibab 2004. O ano do nosso casamento. O homem podia construir um império tecnológico, mas não se preocupava com segurança de palavras passe. A confirmação veio sob a forma de um recibo por e-mail, seguido de uma troca entre o Dominique e a minha assistente executiva, Jessica Parker. Ela vai adorar, escreveu a Jessica, quase tanto quanto eu adorei o que me deste no mês passado. As suas trocas eram nauseantes na sua intimidade. Jessica, 28 anos, brilhante, ambiciosa. Fui eu que a contratei há 2 anos. Orientei-a. Partilhei estratégias de negócios durante jantares tardios no escritório, tudo enquanto ela dormia com meu marido. Uma buzina lá fora trouxe-me de volta ao presente. O Dominique já estava lá embaixo, provavelmente a ver o relógio, impaciente. Dei uma última olhada ao espelho, peguei na pequena bolsa com a pen USB e endireitei os ombros. Hora do jogo, murmurei ao meu reflexo. As reservas são às 8, Holly, chamou o Dominique pelas escadas acima. Não queremos chegar atrasados. A ironia não me escapava. Dominique Reynolds, cronicamente atrasado para jantares de família e eventos escolares, de repente preocupado com pontualidade. Mas esta noite era especial. Ele tinha reservado a sala de jantar privada no Lamizone, o restaurante mais exclusivo da cidade. Uma sala que, sem ele saber, eu tinha ligado antes para modificar.
Mais mesas tinham sido adicionadas à nossa, preenchidas com clientes aleatórios que eram, na verdade, associados de negócios, amigos e 2 jornalistas da seção de negócios do Tribune. Pessoas cuja opinião sobre o Dominique era importante. A viagem para o centro foi preenchida com conversa fiada sem sentido. O Dominique estava animado, quase eufórico, elogiando a minha aparência com o entusiasmo que outrora me aquecia o coração. Agora reconhecia-o como uma actuação. O mesmo charme que ele usava nas reuniões de conselho e apresentações para investidores. Realmente superaste-te com esta reserva, disse, olhando para o horizonte de Chicago. Lamizone numa sexta-feira à noite. Deve ter puxado uns cordelinhos. Só o melhor para os nossos 20 anos, respondeu, estendendo a mão. Deixei-o agarrá-la, notando como o polegar acariciava o meu pulso nu. Tenho algo especial para ti. Algo digno da mulher por trás do homem. A frase deu-me náuseas. Por trás do homem. Como se eu não tivesse construído a Reynolds Enterprises ao lado dele. Como se o meu diploma em negócios e capacidade financeira não tivessem salvo a empresa durante a recessão, enquanto Dominique andava a bajular clientes. O restaurante era um brilho dourado de candelabros e luz de velas. O maitre recebeu-nos calorosamente, conduzindo-nos à sala privada modificada, onde várias mesas já estavam ocupadas. O Dominique franziu ligeiramente a testa com a mudança, mas recuperou rapidamente a compostura. Senhor Reynolds, o nosso habitual empregado Antônio aproximou-se com champanhe. E a encantadora senhora Reynolds, feliz aniversário para ambos. Brindamos, e o Dominique começou a relembrar os nossos primeiros tempos, como nos conhecemos na universidade. Como acreditei na visão dele quando mais ninguém acreditava. Era uma narrativa que ele tinha aperfeiçoado ao longo dos anos, pintando-se como visionário e a mim como a esposa que o apoiava, sem nunca mencionar que foi o investimento da minha família que lançou a empresa, as minhas ligações que garantiram os nossos primeiros grandes clientes. Estava a acenar com a cabeça, a desempenhar o meu papel, quando senti o ar na sala mudar. Os olhos do Dominique passaram por mim, abrindo-se ligeiramente. Uma microexpressão de pânico rapidamente substituída por uma indiferença forçada. Não precisei de me virar para saber que a Jéssica tinha chegado. Ela aproximou-se da nossa mesa com um vestido preto que custava mais do que a maioria dos executivos juniores ganham no mês. Mas não foi o vestido que me chamou a atenção. Foi a pulseira de tênis de diamantes no pulso dela. A minha pulseira. O design exato que admirei numa montra da Cartier há 6 meses. Enquanto fazia compras com o Dominique. Surpresa, querida. Ela sorriu com desdém, os olhos fixos em mim, claramente esperando um colapso, uma cena, lágrimas, algo que me fizesse parecer instável perante todos. Em vez disso, senti uma estranha sensação de calma instalar-se em mim. A peça final tinha se encaixado. Suspeitava que ela pudesse aparecer esta noite. A reserva de hotel em nome do Dominique, a 3 quarteirões de distância, era uma pista. Mas a pulseira foi um presente inesperado. Jéssica, eu disse, que surpresa! Não me lembro de ver o teu nome na reserva. Dominique interveio, a voz ligeiramente mais aguda que o normal. A Jéssica estava só a entregar uns documentos para a apresentação de segunda-feira, não era, Jéssica? Vi o sorriso dela vacilar ligeiramente. Não era a reação que ela esperava. Essa pulseira é deslumbrante, continuei, a minha voz a percorrer a sala agora em silêncio. É Cartier, não é? Exatamente a que apontei no inverno passado. A mão da Jéssica moveu-se instintivamente para cobrir a pulseira. O rosto do Dominique tinha perdido toda a cor. Com lentidão deliberada, estendi a mão à minha clute e retirei a pequena pen USB preta, colocando-a sobre a mesa entre nós. O contrato pré-nupcial tem uma cláusula de infidelidade, eu disse claramente, garantindo que todos na sala me ouvissem. E o meu investigador tem provas, não só deste caso, mas dos 3 anteriores. E algo muito mais interessante escondido nas finanças da empresa. Virei-me para nossa audiência. Alguém gostaria de ouvir falar das contas paralelas da Reynolds Enterprises antes que a Seco faça? O rosto do Dominique passou de pálido a cinzento, enquanto os empregados se tornavam testemunhas da execução pública do seu casamento, da sua reputação e, potencialmente, da sua liberdade. O silêncio que se abateu sobre o restaurante foi ensurdecedor.
Observei enquanto o rosto do Dominique se contorcia, a sua fachada confiante habitual a desmoronar-se sob o peso da exposição. 20 anos de casamento passaram diante dos meus olhos. Não apenas a traição do momento presente, mas a erosão lenta do que construímos juntos. Holly, por favor, ele sussurrou, estendendo a mão para mim. Podemos discutir isto em privado. Afastei-me, a minha mente a regressar a Northwestern University, 1999. Tinha 22 anos, licenciada com distinção em economia, com propostas de 3 bancos de investimento. Dominique era o estudante encantador de gestão com grandes sonhos e notas medianas. Mas quando falava sobre empreendimentos tecnológicos, a sua paixão era contagiante. Quando ele me pediu em casamento no verão após a formatura, pus de lado as minhas ambições em Wall Street para apoiar a visão dele de criar uma startup tecnológica. Tu és o cérebro, Holly Belry, dizia ele naqueles primeiros dias, a estudar planos de negócios na nossa minúscula mesa de cozinha. Eu sou só o rosto bonito que vai vender isto. Tinha sido uma piada. Então, tornou-se a nossa realidade. Não há nada para discutir, respondi friamente, observando a Jéssica afundar-se numa cadeira próxima, a confiança anterior a evaporar-se. O momento para discutir foi antes de dares à minha assistente executiva o meu presente de aniversário. A ironia não me escapava. A Jéssica era, essencialmente, uma versão mais jovem de mim. Ambiciosa, brilhante em análise, ansiosa por provar o seu valor. Reconheci essas qualidades quando a contratei. Via-me nela, na sua determinação. Nunca imaginei que ela tentaria literalmente substituir-me em todos os aspectos da minha vida. A Reynolds Enterprises existe por causa do capital semente da minha família. Continuei, a minha voz firme. As ligações do meu pai garantiram os nossos 3 primeiros clientes. O meu conhecimento em economia construiu a estrutura financeira que nos salvou durante a crise de 2008. Do outro lado da sala, reparei que Bernard Wilson, do Chicago Business Journal, tomava notas. Ótimo! Que haja um registro. Ano após ano, fui assumindo gradualmente a espinha dorsal operacional da Reynolds Enterprises, enquanto Dominique bajulava clientes e encantava investidores. Desenvolvi os modelos financeiros que nos mantiveram lucrativos, reestruturei departamentos para eficiência e, silenciosamente, fui pioneira na divisão de análise de dados que agora gerava 60% da nossa receita. Lembram-se da aquisição da Peterson? Perguntei, dirigindo-me à sala tanto quanto ao Dominique. Aquela que nos pôs no mapa a nível nacional. O maxilar do Dominique cerrava-se. Ele sabia para onde isto ia. Passei 6 meses a analisar as suas vulnerabilidades, a estruturar a oferta perfeita. Criei toda a estratégia de aquisição. Mas quem apareceu na capa da revista Tech Innovators? Quem aceitou o prêmio da indústria? Holly, tu nunca quiseste os holofotes, tentou ele, o desespero a infiltrar-se na voz. Não. Disseram-me que os holofotes não eram o meu lugar. Corrigi. Que os clientes preferiam lidar contigo. Que os investidores estariam mais confortáveis com um CEO masculino. Virei-me para Jéssica. Foi isso que ele te disse também? Que sérias o poder por trás do trono, a fazê-lo parecer bem enquanto ficavas nas sombras. A expressão dela confirmou as minhas suspeitas. O estômago apertou-se-me ao lembrar o momento exato em que percebi que a Jéssica não era apenas uma amante. Ela era minha substituta em espera. Há 3 meses, ouvi o Dominique ao telefone no seu escritório em casa. Assim que a Holly sair do caminho, vamos reestruturar a equipe executiva. Já provaste que consegues lidar com as responsabilidades dela. Fiquei imóvel do lado de fora da porta, a mão a cobrir a boca para impedir qualquer som de escapar. O conselho confia no meu julgamento. Eles aceitarão qualquer narrativa que lhes dermos. No dia seguinte, contactei Patricia Monroe, a advogada de divórcio mais astuta de Chicago. A nossa primeira reunião foi reveladora. Está numa posição mais forte do que imagina, disse a Patrícia, ao rever o nosso acordo pré-nupcial. Existe uma cláusula de infidelidade. O Dominique provavelmente esqueceu-se disso. O pai dele insistiu nela, ironicamente, para o proteger de caça-fortunas. Lembrei-me de rir, amargamente, disso. O pai dele sempre me subestimou.
Essa cláusula dá-lhe direito a 50% de todos os bens, mais 10% adicionais do valor da empresa por cada caso de infidelidade comprovado, continuou a Patrícia. Com as provas certas, pode obter o controle acionista da Reynolds Enterprises. Essa reunião mudou tudo. Passei de esposa devastada a oponente estratégica, recolhendo provas metodicamente enquanto mantinha uma fachada perfeita de ignorância. Contratei Michael Dawson, um ex-contabilista forense do FBI transformado em investigador privado, que documentou os encontros do Dominique com a Jéssica e descobriu 3 casos anteriores. Mais perturbadoras foram as irregularidades financeiras que o Michael encontrou: contas offshore, transferências questionáveis, fundos de clientes temporariamente emprestados e depois repostos antes das auditorias trimestrais. Senhora Reynolds. Antônio, o empregado, aproximou-se da nossa mesa, cauteloso, interrompendo meu devaneio. Deseja que acompanhe a senhorita Parker para fora? Antes que eu respondesse, a Jéssica levantou-se. Isto é ridículo. Dominique, diz-lhe a verdade sobre nós. Sobre os planos da empresa. Planos da empresa? Levantei uma sobrancelha. Queres dizer a reestruturação onde eu sou afastada? Ou talvez o plano de atribuir o meu quadro analítico a ti na apresentação aos acionistas do próximo trimestre? Os olhos dela arregalaram-se. Eu tinha cedido ao armazenamento na nuvem do Dominique semanas atrás, encontrando rascunhos de apresentações que creditavam a Jéssica as minhas inovações. A traição definitiva não foi sexual, foi profissional. 20 anos a construir algo do nada apenas para ser apagada da sua história. Holly, a voz do Dominique caiu para um sussurro suplicante. Pensa no que estás a fazer. Esta empresa é o nosso legado. Não, corrigiu, levantando-me para me dirigir a todos os presentes. A Reynolds Enterprises foi construída com as minhas ideias, as minhas estratégias e a minha aceitação silenciosa de permanecer nos bastidores. Isso acaba esta noite. Virei-me para Bernard Wilson, o jornalista. Tenho documentação de irregularidades financeiras sistemáticas na Reynolds Enterprises, orquestradas pelo CEO Dominique Reynolds. Estou preparada para fornecer divulgação total às autoridades reguladoras. O rosto do Dominique perdeu toda a cor restante. Ele sabia exatamente o que eu tinha descoberto. Tu não farias isso, sussurrou ele. Essas foram medidas temporárias. Tudo foi reposto. Assim como eu ia ser reposta? Perguntei calmamente, sentindo o peso de 2 décadas a ser subvalorizada. Construíste o nosso império sobre areia, Dominique, e esta noite, a maré chegou. Um murmúrio percorreu o restaurante enquanto as minhas palavras pairavam no ar. Por um momento, ninguém se mexeu. Permaneci de pé, com os ombros para trás. A pen USB ainda sobre a mesa entre nós como uma granada com o pino puxado. Fizeste o teu ponto, disse finalmente Dominique, a voz baixa mas com raiva crescente. Vamos discutir isto em privado. Abanei a cabeça lentamente. A privacidade serviu os teus propósitos por demasiado tempo. Olhando para trás, a viagem até ao restaurante tinha sido uma aula de ironia. O Dominique tinha estado particularmente atencioso, a mão a apertar ocasionalmente o meu joelho enquanto conduzia pelo centro de Chicago, apontando para o novo arranha-céus construído por um dos nossos clientes. 20 anos, disse ele, com um calor genuíno na voz. Lembras-te do nosso primeiro aniversário? Aquele restaurante italiano pequenino em Aston, quando mal podíamos pagar a conta. Lembrava-me, claro. Nessa altura, éramos verdadeiros parceiros. Eu usara um vestido que guardei dinheiro durante 3 meses para comprar, e o Dominique ofereceu-me uma simples pulseira de prata gravada com as nossas iniciais. Sonhamos juntos nessa noite, a planear o nosso império por cima de um Chianti barato. O melhor ainda está para vir, Holly, disse ele no carro esta noite, completamente alheio ao que o esperava. Limitei-me a sorrir e a retocar o batom no espelho do parasol. Mentalmente, ensaiava os meus movimentos para a noite que se aproximava. O Lamizone tinha sido o cenário perfeito para a revelação de hoje, não apenas por causa da sua reputação como o restaurante mais exclusivo de Chicago, mas por causa de como eu tinha planeado meticulosamente os lugares. Tinha ligado pessoalmente ao proprietário, Morrice, há 3 semanas. Senhora Reynolds,
Tínhamos planeado a pequena sala de jantar privada para o seu aniversário. Como o Sr. Reynolds pediu, disse o Morrice. Eu preferia algo mais inclusivo, respondi. Talvez a grande sala privada, com várias mesas. Claro, mas o seu marido solicitou especificamente privacidade. É o meu aniversário também, Morrice, disse suavemente, e preparei uma surpresa que requer uma audiência. Uma doação substancial para a instituição de caridade favorita do Morrice garantiu a sua cooperação. A lista de convidados tinha sido igualmente deliberada. Jonathan e Lisa Meyer, os nossos amigos mais antigos, que suspeitavam da infidelidade do Dominique há anos. Richard Henderson, o nosso maior investidor. Bernard Wilson, do Chicago Business Journal. E Stephanie Winters, uma sócia sênior da Goldman Sachs, que me andava a tentar recrutar para a equipe executiva há meses. Agora, à medida que a realidade da sua situação se instalava, o rosto do Dominique mudava de choque para cálculo. Reconheci aquele olhar. Ele estava a formular uma contra-estratégia, a mesma expressão que fazia durante reuniões difíceis do conselho. Minhas senhoras e meus senhores, ele dirigiu-se à sala com uma risada forçada. Peço desculpa por esta situação desconfortável. A minha esposa está compreensivelmente perturbada com o assunto pessoal, mas receio que esteja a confundir acusações de negócios com problemas conjugais. A Jéssica permaneceu imóvel na cadeira, a pulseira de diamantes a brilhar sob as luzes do candelabro. É por isso que me pediste para preparar documentação financeira para a investigação da SEC, Dominique? Perguntei em voz alta, por um assunto pessoal. O sorriso dele vacilou. 2 semanas atrás, mencionei casualmente a preparação de documentação, apenas por precaução, caso a SEC tivesse perguntas sobre certas transações. Ele desvalorizou as minhas preocupações, sem nunca suspeitar que fui eu quem denunciou anonimamente a agência reguladora. Holly, estás a fazer acusações sérias sem contexto, tentou Dominique, lançando um olhar nervoso a Richard Henderson, cuja firma de investimentos controlava 20% das ações da nossa empresa. Talvez devêssemos rever o contexto juntos, sugere, pegando na pen USB e virando-me para o nosso público. Há 3 anos, o Dominique autorizou o empréstimo temporário de fundos de desenvolvimento de clientes para cobrir compras pessoais de imobiliário. O dinheiro foi devolvido antes da auditoria trimestral, mas os registros da transação não foram completamente apagados. A expressão do Richard Henderson escureceu. Isso é verdade, Reynolds. Antes que o Dominique pudesse responder, a Jéssica encontrou subitamente a sua voz. Holly, por favor. Isto não tem a ver com a empresa. Isto tem a ver com o teu ciúme. Ciúme. Rime, genuinamente divertida com a ingenuidade dela. Jéssica, achas que és a primeira? Os ficheiros nesta pen documentam o caso dele com a Clary, do marketing, em 2018. A Melissa, do escritório de Denver, em 2020. E aquele fim de semana adorável em Miami com a representante farmacêutica cujo nome ele nunca se deu ao trabalho de aprender. Voltei a minha atenção para o Dominique. Contaste a Jéssica sobre a cláusula de infidelidade no nosso pré-nupcial? Como cada caso documentado te custa mais 10% das ações da empresa. A expressão do Dominique confirmou que eu tinha esquecido, ou nunca se deu ao trabalho de ler as letras pequenas que o pai dele tinha insistido em incluir. A ironia era deliciosa. A cláusula feita para proteger a fortuna dos Reynolds de uma esposa caça-fortunas agora transferiria o controle acionista para mim. Isto é absurdo, gaguejou Dominique, mas a sua confiança característica estava a desmoronar-se. Aquelas decisões financeiras foram aprovadas pelo conselho. O conselho não foi informado, corrigi calmamente. Verifiquei as atas de todas as reuniões dos últimos 5 anos. Agiste unilateralmente, achando que ninguém notaria porque mantens a tua esposa, a especialista financeira, ocupada com os detalhes operacionais em vez da governação. Jonathan Meyer, nosso velho amigo e ele próprio membro do conselho, inclinou-se para a frente. Isso é verdade, Dominique. O restaurante tinha caído num silêncio absoluto. Até os empregados permaneceram imóveis, apanhados no drama que se desenrolava diante deles. Antônio, o nosso empregado habitual, parecia particularmente atordoado. Tinha-nos servido em inúmeros encontros, celebrações de aniversário, sempre o casal poderoso perfeito. Durante todo o confronto,
Mantive uma compostura que levou meses de preparação a alcançar. Pratiquei este momento em frente ao espelho da casa de banho. Ensaiei as palavras enquanto conduzia sozinha. Treinei-me para falar sem que a voz vacilasse. Esta calma não era natural. Foi cultivada através de incontáveis noites sem dormir, quando a raiva e o desgosto ameaçavam consumir-me. Esta pen USB contém cópias de todos os registros financeiros relevantes, casos documentados e provas de má conduta corporativa, anunciei, colocando-a de volta sobre a mesa. A minha advogada tem os originais, com instruções para os entregar à SEC, ao Conselho de Administração e aos meios de comunicação adequados às 21 horas de hoje, a menos que eu ligue a parar. Olhei deliberadamente para o relógio. Faltam 45 minutos. O que queres? Perguntou finalmente Dominique, a voz mal audível. O que ganhei com mérito? Respondi simplesmente. Controlo acionista da empresa que construí, reconhecimento público pelas minhas contribuições e um divórcio que reflita a verdadeira natureza da nossa parceria. Jéssica começou a chorar em silêncio, a pulseira de diamantes agora parecendo mais algemas do que joias no seu pulso. E Jéssica, acrescentei, incapaz de resistir a uma última torção da faca. Ele disse a Clary, do marketing, que ela era o amor da vida dele também, mesmo antes de a substituir pela Melissa. Jéssica limpou as lágrimas com um guardanapo, borrando o rímel caro nas maçãs do rosto. A fachada perfeitamente composta com que chegou tinha-se completamente desintegrado. Quase senti pena dela. Quase. Isto é extorsão, disse Dominique, encontrando novamente a voz, enquanto olhava em volta para os testemunhos que eu cuidadosamente reunirá. A mão estendeu-se para o copo de água, mas tremia tanto que o derrubou. A água espalhou-se pela toalha branca como uma pequena inundação. Ninguém se moveu para parar. Não, Dominique, corrige com calma. Isto são consequências. Richard Henderson levantou-se da sua mesa, aproximando-se da nossa com o passo deliberado de um homem que controlava bilhões em investimentos. Conhecia-nos há 15 anos. Tinha sido um dos nossos primeiros grandes apoiantes. Gostava de ver o que está nessa pen, Holly, disse ele, ignorando completamente Dominique. Richard, isto é um assunto privado, começou Dominique. Não quando envolve fundos da empresa, interrompeu Richard de forma cortante. Não quando a minha firma de investimento tem responsabilidade fiduciária perante os clientes que apoiaram a Reynolds Enterprises. Virou-se novamente para mim. Há quanto tempo isto acontece? As irregularidades financeiras. 3 anos que consigo documentar. Respondi. O padrão de casos. Quase todo o nosso casamento. Stephanie Winters, da Goldman Sachs, aproximou-se em seguida, com uma expressão de preocupação profissional misturada com simpatia pessoal. Holly, aquela posição executiva de que falamos no mês passado ainda está disponível, se estiveres interessada. Sorri, um calor de gratidão a invadir-me o peito. 3 semanas atrás, tinha almoçado com a Stephanie sob o pretexto de discutir oportunidades de investimento. O que realmente estava a fazer era estabelecer uma rede de segurança, garantir que tinha opções, qualquer que fosse o resultado desta noite. Isto é ridículo, disparou Dominique, o desespero a infiltrar-se na voz. A Holly teve claramente algum tipo de colapso. A Jéssica é a minha assistente executiva. Isto não passa de acusações paranoicas. Já chega, Dom, interrompeu Jonathan Meyer, vindo posicionar-se ao meu lado. A esposa, Lisa, seguiu-o, colocando uma mão de apoio no meu ombro. Sabemos há anos. Vimo-lo com aquela rapariga do marketing na festa de Natal de 2018. A Lisa viu-te com a Jéssica no Hotel Península em abril. E não me contaste, perguntei, uma surpresa genuína rompendo pela primeira vez a minha compostura naquela noite. A Lisa apertou-me o ombro. Tentamos dar-te pistas, Holly, mas tu mudavas sempre de assunto. Achamos que ou já sabias e estavas a lidar à tua maneira, ou que não querias saber. Eu não queria saber, admiti baixinho. Até que já não consegui ignorar. A revelação de que os meus amigos mais próximos tinham visto sinais muito antes de eu os reconhecer atingiu-me mais forte do que esperava. Todos aqueles olhares solidários, a evasão cuidadosa de certos tópicos, os convites extra para noites com as raparigas. Eles estavam à espera de que eu estivesse pronta.
O rosto do Dominique tinha passado de pálido a corado. Reconheci os sinais da sua raiva crescer. O maxilar a apertar-se, o ligeiro alargamento das narinas. Sempre teve mau feitio, embora o controlasse cuidadosamente em público. Isto é um ataque coordenado, disse ele, a voz perigosamente baixa. Estão todos a planear isto, não é? Acham que me podem afastar da minha própria empresa? A sua empresa, Bernard Wilson, do Business Journal, tinha estado silenciosamente a tirar notas, mas agora levantou os olhos com interesse jornalístico. A Reynolds Enterprises não foi construída com o capital semente da família da senhora Reynolds. Ela não está listada como cofundadora nos documentos de constituição. Não tinha plantado essa pergunta, mas podia ter beijado Bernard por a fazer. A narrativa estava a desmoronar-se mais rapidamente do que eu antecipara. Jéssica levantou-se de repente, a pulseira de diamantes a captar a luz. Devia ir-me embora, murmurou, incapaz de olhar alguém nos olhos. Senta-te, ordenou Dominique, o controlo a escorregar-lhe. Isto ainda não acabou. Para mim, acabou, respondeu ela, um lampejo de dignidade a atravessar a humilhação. Disseste-me que a Holly não sabia nada sobre o negócio, que era só uma figura decorativa. Disseste que aceitaria um acordo de divórcio e se afastaria. Mais murmúrios espalharam-se pelo restaurante. O Dominique parecia prestes a explodir. Estendi a mão para o meu telefone, os dedos firmes enquanto marcava um número que tinha memorizado semanas antes. O restaurante ficou em silêncio quando ativei o altifalante. Escritório de Patrícia Monroe. Veio a voz firme da assistente da minha advogada. Aqui é Holly Reynolds. Por favor, prossiga com o processo conforme combinado, disse, a voz clara e calma. Sim, senhora Reynolds. Os documentos estão preparados. Faremos o envio eletrônico dentro da hora. A ordem de restrição temporária sobre os ativos da empresa deverá entrar em vigor até de manhã. Terminei a chamada e olhei diretamente para o Dominique. Esse foi apenas o primeiro passo. Os papéis de divórcio citam a cláusula de infidelidade. Os documentos corporativos, os meus pedidos de propriedade intelectual sobre o sistema de análises, a gestão de clientes e o modelo de estratégia de aquisição que desenvolvi, tudo atualmente atribuído a ti nos materiais da empresa. A expressão do Dominique passou de raiva para pânico. Não podes provar que essas ideias são tuas. Na verdade, posso, disse, sentindo uma onda de libertação a invadir-me. Guardei todos os cadernos, todos os rascunhos iniciais, todos os e-mails em que me pedias para te explicar modelos complexos para poderes apresentá-los como se fossem teus. 20 anos de documentação, Dominique. Virei-me para o Richard Henderson. O sistema analítico que aumentou a retenção de clientes em 43% no ano passado, o modelo de aquisição que permitiu comprar a Tech Vantage por metade do seu valor de mercado, a reestruturação financeira que nos salvou durante a crise de 2008, toda minha. As sobrancelhas do Richard levantaram-se. Isto é verdade, Dominique. O silêncio do Dominique foi confirmação suficiente. Jonathan Meyer abanou lentamente a cabeça. O conselho precisa de saber tudo isto, Dom. Tudo. Vou convocar uma reunião de emergência para amanhã de manhã, disse o Richard, já a calcular mentalmente as implicações como investidor. Levantei-me, pegando na clutch e na pen USB. Acho que os meus 45 minutos terminaram. Deixei clara minha posição. Dirigi-me à sala. Não estou apenas a lutar pela minha parte justa da Reynolds Enterprises. Estou a recuperar o que sempre foi meu, reconhecimento pelo trabalho que fiz, pela empresa que construí. Virei-me para o Dominique uma última vez. Retirei a aliança e coloquei-a ao lado do copo de água derramado. Feliz aniversário! Saí do Lame Zone de cabeça erguida, ciente de todos os olhares a seguir a minha saída. O ar da noite sentia-se fresco contra minha pele, trazendo consigo a promessa de liberdade. Não tinha antecipado quão leve me sentiria, como se tivesse finalmente largado um peso que carregava há anos sem perceber. Atrás de mim, ouvi o Dominique chamar o meu nome, a voz carregada de desespero, mas não me virei. O meu motorista, Marcos, estava à espera junto ao passeio, conforme combinado, com a porta do carro já aberta.
Está tudo bem, Sra. Reynolds? Perguntou, com preocupação evidente nos olhos. Melhor que bem, respondi, deslizando para o banco de trás. Leve-me ao lawn, por favor. Tinha reservado uma suíte 2 dias antes, sabendo que não voltaria à nossa penthouse esta noite. Enquanto Marcos se afastava do passeio, o meu telemóvel começou a vibrar incessantemente. Olhei para o ecrã. Chamadas de membros do conselho, parceiros de negócios, amigos. As notícias espalhavam-se depressa nos nossos círculos. Silenciei o telefone. Precisava de tempo para processar o que acabará de acontecer. De manhã, a comunidade empresarial de Chicago estava em chamas com a notícia. O artigo do Bernard Wilson no Business Journal era comedido, mas devastador, detalhando alegações sérias de irregularidades financeiras e roubo de propriedade intelectual na Reynolds Enterprises. O meu telemóvel tinha mais de 50 mensagens quando acordei. Respondi apenas a 3, Richard Henderson, Stephanie Winters e Patricia Monroe. O conselho convocou uma reunião de emergência para o meio-dia. Informou-me o Richard. O Dominique está a tentar pintar isto como uma vingança pessoal, mas a documentação financeira que forneceste é convincente. Vai estar presente? Perguntei, olhando para o horizonte de Chicago a partir do meu quarto de hotel. Não perderia por nada, respondeu o Richard. E Holly, para o que vale, sempre achei que tu eras o cérebro da operação. A chamada com a Patrícia confirmou que a ordem de restrição temporária estava em vigor, congelando os ativos da empresa e impedindo Dominique de tomar qualquer decisão financeira ou operacional importante sem a aprovação do conselho. O pedido de divórcio tinha sido processado. As engrenagens da justiça estavam a girar inexoravelmente. Passei a manhã a devolver chamadas cuidadosamente a clientes e parceiros-chave, pessoas com quem cultivei relações ao longo de anos. Já tinham recebido a versão do Dominique. A sua assistente estivera ocupada com chamadas de controlo de danos desde o amanhecer. Holly, o Dominique diz que estás a ter algum tipo de colapso, disse cautelosamente Charles Emerson, o nosso cliente mais antigo. Charles, conhecemo-nos há 15 anos, respondi com calma. Alguma vez me conheceu instável ou irracional? Não, admitiu ele após uma pausa. Sempre foste a pessoa mais equilibrada na sala. Então talvez devais considerar por que motivo Dominique te caracterizaria assim em vez de responder às provas. Ao meio-dia, eu já tinha garantido o apoio dos nossos 3 maiores clientes, que representavam, em conjunto, 40% da nossa receita anual. Eles não retirariam os seus negócios, independentemente das mudanças na liderança da empresa. As relações que cultivei com cuidado durante anos, muitas vezes corrigindo as promessas excessivas do Dominique, estavam agora a render frutos. A reunião do conselho, a qual assisti virtualmente, foi brutal e eficiente. Diante das provas que a Patrícia e eu compilamos, incluindo documentação de transferências financeiras não autorizadas, o conselho votou para colocar o Dominique em licença administrativa enquanto se conduz uma investigação completa. Fui nomeada CEO interina. Quando finalmente regressei à nossa penthouse naquela noite para recolher alguns pertences pessoais, o Dominique estava à espera. Parecia desalinhado. A sua aparência sempre perfeita agora tão desalinhada quanto a sua reputação. Destruíste tudo, disse ele ao eu entrar, a voz pesada. 20 anos de casamento deitados fora. Por quê? Vingança. Pousei a minha mala, observando o espaço que tinha sido nosso lar. As bancadas de mármore brilhante, o mobiliário personalizado, as janelas do chão ao teto com a sua vista perfeita. A nossa gaiola dourada. Isto não foi vingança, Dominique. Foi justiça. O conselho suspendeu-me, disse ele, como se eu não soubesse da minha própria empresa. A nossa empresa. Corrigi. E sim, eu sei. Estive na reunião. Ele ficou a olhar para mim, a ver-me verdadeiramente, talvez pela primeira vez em anos. Há quanto tempo estás a planear isto? Desde o dia em que te ouvia dizer a Jéssica que eu estaria fora do caminho em breve, respondi. Mas os alicerces foram lançados por ti há anos, quando decidiste que eu era descartável, quando começaste a levar o crédito pelo meu trabalho, quando começaram os casos. Dominique colapsou no sofá, com a cabeça entre as mãos. Nunca pensei que reagisses assim. Sempre foste tão compreensiva. Esse foi o meu erro, reconheci,
movendo-me pela sala para recolher fotografias e objetos pessoais. Permiti-me tornar prisioneira nesta gaiola dourada que construímos. Convenci-me de que o luxo compensava a solidão. Que o sucesso profissional poderia substituir a realização pessoal. Parei numa fotografia dos nossos primeiros tempos, ambos a sorrir para a câmera, cheios de esperança e amor genuíno. Sabe qual é a parte mais triste? Eu amava-te. Amava-te verdadeiramente. Mesmo depois de suspeitar dos casos, tentei racionalizá-los. Só quando percebi que planeavas afastar-me da empresa é que finalmente vi com clareza. Eu nunca quis magoar-te, disse ele. A mentira soava vazia até para ele próprio. Sim, quiseste, corrige suavemente. Talvez não no início, mas eventualmente magoar-me tornou-se algo incidental para conseguires o que querias. Isso é pior, de certa forma. Continuei a recolher as minhas coisas, sentindo o olhar dele a seguir-me pela sala. Este espaço, que outrora parecia um símbolo do nosso sucesso, agora parecia um cenário elaborado, bonito, mas, no fim, falso. O que acontece agora? Perguntou finalmente, com um tom perdido. Agora eu reconstruo, respondi simplesmente. A empresa. A minha vida. Tudo. Enquanto me preparava para sair, o Dominique fez uma última tentativa. Ainda podemos resolver isto, Holly. O conselho, a empresa, nós. Posso redimir-me. Por um breve momento, lembrei-me do jovem por quem me apaixonei, dos sonhos que partilhamos. Mas essa pessoa tinha desaparecido, substituída pelo homem quebrado diante de mim que ainda assim não conseguia reconhecer totalmente o que tinha feito. Adeus, Dominique. Ao sair da Penthouse, senti uma mistura complexa de emoções, vindicação, sim, mas também uma tristeza profunda pelo que tinha sido perdido. A gaiola dourada que outrora me aprisionara agora serviria como a própria prisão do Dominique, de consequências legais e ruína profissional. Não foi uma vitória perfeita. Nada na vida alguma vez é. 2 dias depois, no meu novo escritório como CEO interina da Reynolds Enterprises, analisei a proposta de estratégia de rebranding. A empresa passaria a chamar-se Aurora Analytics, em homenagem à minha avó, que tinha feito o investimento inicial há todos esses anos. O logótipo incorporaria um sol nascente, símbolo de novos começos. Enquanto assinava os formulários de autorização, lancei um olhar ao espaço vazio no meu dedo onde antes estava a aliança de casamento. 20 anos da minha vida foram passados a construir esta empresa ao lado de um homem que nunca me valorizou verdadeiramente. Agora, eu reconstruí-la-ia segundo os meus próprios termos, recuperando não apenas o negócio, mas a mim mesma no processo. A porta da gaiola estava aberta, e eu estava finalmente livre.